Olá, seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Neste vídeo a gente vai falar sobre acidentes de trabalho, o que é acidente de trabalho, os tipos de acidente de trabalho, os números de acidente de trabalho no Brasil. Vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada Smart Lab, que é uma ferramenta do governo referente a estatísticos de acidente de trabalho. A gente vai entender um pouquinho ela, tá? Vou mostrar para vocês aonde buscar, como buscar essa ferramenta e como tratar o acidente de trabalho dentro da sua empresa. O nosso objetivo aqui hoje é um primeiro passo na questão do acidente de trabalho, que todo mundo que trabalha na área de segurança sabe, né? Quando você trata o acidente de forma eficiente, né? Claro, isso quando a prevenção falha. Então você tem que trabalhar para que aquele acidente não se repita, né? Para que aquele acidente não aconteça novamente. Ou seja, eu tenho que trabalhar de forma eficiente sobre esse acidente de trabalho também. Beleza? Então, nosso objetivo aqui hoje é falar sobre acidentes de trabalho. Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou proprietário da empresa ARE Treinamentos e Consultoria, instrutor de treinamentos normativos e complementares, desenvolvedor de ações voltados para a área de segurança do trabalho. Então vamos lá. Dentro do conceito de legislação, tá lá na Lei 8.213, que fala sobre a questões previdenciárias, né, ou seja, uma lei do INSS, ela fala o seguinte: caracteriza como acidente de trabalho todo e qualquer acidente que ocorra dentro da jornada de trabalho daquele funcionário, ou seja, toda e qualquer situação adversa que o funcionário seja cometido dentro da sua rotina de trabalho é considerado como acidente. André, mas quais são os tipos de acidente? A gente tem o típico, né, o atípico, eu já vou explicar para vocês o que é o atípico, e o de trajeto. Então, não necessariamente o funcionário precisa estar trabalhando para sofrer um acidente que se caracterize como acidente de trabalho? Sim, sim. E cada conceito desse, as empresas têm que levar em consideração a caracterização do acidente, a forma que o acidente aconteceu e as condições que esse acidente ocorreu também. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses aspectos hoje, tá certo? Então, quando a gente fala sobre o acidente de trabalho, eu posso ter lá um acidente de trabalho onde o funcionário estava realizando uma demanda da empresa, né, ou a serviço dela, lá que está dentro das caracterizações, e o cara sofre um acidente de trabalho. Ele sofre lá uma lesão, um dano, né, permanente ou provisório, ou infelizmente até o óbito. E então essa caracterização é definida através dos critérios da lei, né, da Lei 8.213 de 91, que fala sobre as questões acidentárias, né, além de outros aspectos relacionados ao benefício de afastamento para o funcionário na questão do INSS. Mas isso não é mérito para nós hoje, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar isso hoje, a gente vai trabalhar sobre o acidente de trabalho. Eu quero levar para vocês uma perspectiva de como estão os números de acidente de trabalho do Brasil hoje, tá? Tipos de acidente de trabalho, né? O típico é aquele que a pessoa sofre, infelizmente, né, dentro da sua jornada de trabalho. O que é a sua jornada de trabalho? Ele começa às 8, para meio-dia, para almoçar e retorna às 13h10, 13h30 e finaliza às 18 horas, vou botar o exemplo. Então, toda e qualquer ocorrência, né, que acontece ali dentro dessa jornada de trabalho, desse intervalo de tempo, é considerado como acidente de trabalho. André, e o horário de almoço? Eu posso considerar acidente de trabalho também? Ele está dentro da empresa, ele registrou cartão ponto? Não registrou cartão ponto. Então, existem algumas místicas ainda referente ao horário de almoço ser caracterizado como acidente de trabalho. Então, nosso objetivo é mostrar para vocês que, dentro do decorrer da rotina de trabalho, ou seja, quando a pessoa está a trabalho, sim, acidente de trabalho. Aqui é considerado o quê? Um acidente de trajeto, é um acidente de atípico. Então, esse mérito aqui a gente vai entrar daqui um pouquinho, beleza? Então, acidente típico. Estou lá realizando uma operação, de qualquer que seja o equipamento, de qualquer que seja a máquina ou processo, e infelizmente sou cometido por um dano. Que dano é esse? Pode ser desde uma lesão pequena, uma lesão mais grave, ou até mesmo o óbito. A partir deste momento eu já sou assegurado como acidente de trabalho. André, mas vamos lá. Ficou comprovado que o acidente de trabalho aconteceu por um descuido meu, né? Ou seja, um comportamento inadequado ou um ato inseguro, né? Que alguns chamam de comportamento, outro ato inseguro. O resultado é o mesmo, tá, pessoal? Então, foi comprovado que o acidente foi por comportamento inadequado. Deixa de ser acidente de trabalho? Não, não deixa de ser acidente de trabalho. As causas foram, após uma investigação daquela situação, concluiu que o fator determinante para aquele acidente foi
o comportamento do empregado referente àquela situação. Então, continua sendo um acidente de trabalho. Porém, ele vai perder os direitos dele. Isso juridicamente falando, pessoal, uma pessoa sofreu um acidente dentro da sua empresa, em qualquer que seja o ramo de atividade, é responsabilidade da empresa ou sempre vai ter um certo nível de responsabilidade da empresa sobre aquele acidente. Ou é uma falta de treinamento, ou é uma falta de condição, ou seja, algum equipamento que não está adequado para aquela situação, ou até mesmo a falta de informação para o empregado, que aí entra na questão do treinamento. Nós, como empregadores, temos a responsabilidade de treinar e qualificar o nosso funcionário no que tende àquela atividade que ele vai executar, tá certo? Então, o típico é esse. Vamos lá para o segundo tipo de acidentes que a gente tem, né? Que é o atípico. O atípico, ele nada mais é do que a doença do trabalho ou doença profissional. Qual que é a diferença dessas duas situações? A doença do trabalho, ela pode acometer uma única pessoa, certo? De um determinado grupo de pessoas, que esteja dentro de um ambiente. Esse ambiente tem algo ou alguma situação que, infelizmente, coopera para que seja desenvolvida uma doença relacionada àquela determinada atividade, àquele determinado ambiente. Então, a doença do trabalho é pessoas que estão em um determinado ambiente. Aí eu tenho do outro lado a doença profissional. O que é a doença profissional? É que eu tenho lá, vamos lá, eu tenho o operador X e o operador Y. O operador X está a tal risco, o operador Y está em tal risco. Então, o X tem a probabilidade maior de ter uma doença, né, ou que seja ósseo, ou que seja LER, DOR, o que for, uma doença relacionada ao trabalho. E essa pessoa, essa função em si, ela tem a maior probabilidade de acontecer. Então eu tenho que quê? Tenho que trabalhar em cima dessa condição para diminuir a probabilidade de ele adquirir uma doença profissional, tá? Então eu tenho doença do trabalho, que é relacionada ao ambiente, ou seja, tem um grupo de pessoas exposto ao ambiente e essa exposição pode trazer um dano a esse grupo de pessoas. E já a doença profissional, não. A doença profissional eu tenho um determinado cargo, uma determinada pessoa que pode, somente ela ou um grupo de pessoas que estão alocadas naquele cargo que vai acometer, que vai sofrer um determinado dano, tá certo? Então esses são os dois métodos do atípico. Algumas pessoas, né, eu até li, antes de preparar esse vídeo, a gente leu alguns artigos referente às características de acidente, e eu vi em alguns artigos, né, onde as pessoas citam também o acidente em horário de almoço, o acidente em horário de refeição, né, ou o acidente indo para o banheiro, como uma caracterização atípica, tá? Então, assim, ó, no meu entender, no meu ver, tá, pessoal? O acidente que acontece dentro do horário de almoço, tá? Ou seja, a pessoa está dentro do horário de almoço, mas porém está dentro da empresa. Então, você pode até brigar, né, oposto a isso e falar, não é acidente de trabalho porque ele não estava executando o trabalho dele. Mas qual foi a condição que levou ele a sofrer esse acidente? A condição foi um degrau errado, ou um degrau quebrado, a condição foi um desnível numa calçada. De quem que é a responsabilidade? Né? Então as pessoas vão debater nesse mérito. Então quando a gente fala do acidente fora dos horários de trabalho, ou seja, no horário de almoço, né, horário de ir para o banheiro, deslocamento do banheiro e vice-versa, então esses horários também, no meu entender, a caracterização é acidente de trabalho. Mas claro, daqui um pouquinho foi um ato de vandalismo, André. Lá dentro da legislação diz que o ato de vandalismo ou agressão física também é caracterizado como acidente de trabalho. Eu só preciso subentender o que aconteceu para levar aquilo. Foi algo relacionado ao trabalho, veio de fora, externamente, mas se a pessoa está dentro da sua rotina de trabalho, considera-se acidente o acidente, tá certo? Claro, juridicamente pode ser debatido? Pode ser debatido, pessoal. Tudo pode ser debatido. A minha verdade não é a sua verdade. Assim como a sua verdade talvez não seja a minha verdade, entendeu? Então eu quero que vocês entendam isso. Quando se fala de alguns aspectos jurídicos, a gente tem que entender que o que o José pensa é diferente do André, mas se tiver um vínculo e uma ligação com a legislação, ou seja, que aquilo tem entendimento entrelaçado com o Código Civil ou o Código Penal, a gente vai ter que interpretar. E as interpretações é de cada pessoa, de cada pessoa. Claro que tem hoje, já tem algumas jurisprudências, tem alguns conceitos que a gente já tem caracterizado, como acidente de trabalho, como doença ocupacional, né, que aí entra nos acidentes atípicos, ou doença profissional ou doença do trabalho.
Tudo isso tem alguns aspectos a ser levado em consideração. Então vamos lá, a gente já falou sobre o típico, né, o acidente típico, o acidente atípico e nós vamos para a terceira agora, que é o acidente de trajeto. O que é o acidente de trajeto? É todo esse qualquer acidente que ocorra do trajeto do empregado, da sua residência até o local de trabalho e o contrário, do seu trabalho até o seu local, a sua residência. Então tem alguns conceitos que a gente sempre tem que levar em consideração, né? André, eu saio às 18 horas, tá? Eu saio às 18 horas do meu trabalho e eu estou deslocando, cheguei no meio do caminho, parei lá num determinado local para tomar uma cerveja, fazer um happy hour com meus amigos, vamos botar o exemplo, né? E depois desse horário, aí 2, 3 horas da tarde, 2, 3 horas depois, eu continuei meu caminho. Não desviei da minha rota. Porém, o tempo que eu demorei para chegar na minha casa é totalmente diferente de um dia convencional. Então, é nesse momento que se descaracteriza o acidente de trajeto. Tá? Então, basicamente seria isso, tá bom? Então, falamos então sobre acidente típico, atípico, né? E o de trajeto. São as 3 caracterizações. André, então vamos lá. Quem faz a parte de caracterização de acidente de trabalho, se é um atípico, um típico, né? Vamos lá. O típico, segurança do trabalho, tá? Ela vai entender a condição que levou aquele acidente ou ao comportamento, né? Ou seja, lembra lá? Comportamento inadequado ou condição insegura. Vai levar em consideração também as características do acidente, se foi um ato de vandalismo, se teve interferência de um terceiro, de uma terceira pessoa. Tudo isso vai cooperar para a caracterização de acidente típico com afastamento, sem afastamento, né? E aí dentro disso tem algumas empresas que caracterizam com sem perca também, ou ocorrência sem relevância, ou com um quase acidente. Tem N fatores e cada empresa tem seus procedimentos, tá certo? Os atípicos, né, que são a doença profissional ou doença do trabalho, né, essas duas caracterizações, em sua grande maioria, quem faz a caracterização é o médico do trabalho. O que ele usa, né? Ele usa como respaldo o nexo casual, então ele entende com o corpo técnico, que é o pessoal da área de segurança do trabalho, se aquilo ali tem aquela situação tem algum nexo com a atividade que aquele funcionário faz. E se tem o nexo, né, que nós chamamos de nexo casual, aí ele faz a caracterização como doença profissional ou doença do trabalho, tá certo? E o do trajeto, quem faz a caracterização? Aconteceu dentro do trajeto, né? Algumas empresas têm um conceito, tem lá dentro do seu procedimento interno que o empregado tem que apresentar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência tem que ser do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, SAMU, né? Ou qualquer desses órgãos para que seja já seja concluída a caracterização de acidente de trajeto. E que esteja, claro, dentro do horário de ida para o trabalho ou de vinda de casa do trabalho para casa, tá certo? Esses são os aspectos. Me fiz entender? Show de bola? Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre números de acidentes no Brasil, tá? Então o número de acidentes no Brasil, ele ainda culturalmente falando, né? Nós da área de segurança, que trabalhamos aí há um tempo, nós acreditamos que ele ainda não é totalmente real. Por quê? Porque a gente ainda tem muita informalidade no Brasil, ou seja, muitas pessoas que trabalham de forma informal. Os autônomos, eles estão errados? Não estão errados. Mas porém, se acontece qualquer coisa com essas pessoas, elas não entram no aspecto de acidente de trabalho, em si como acidente doméstico, tá? Para ser mais exato, ou aqueles acidentes que aconteceram dentro da rotina não vinculada ao trabalho. Então, quando a gente acredita que esse número é um pouco maior ainda, referente ao que é apontado hoje, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora a ferramenta Smart Lab. O que é Smart Lab? Ela é uma ferramenta onde você tem lá uns aspectos sobre segurança do trabalho, trabalho escravo, trabalho digno, né? E também ele tem uns outros campos que eu vou explicar para vocês ali. E como que você, como o profissional da área de segurança do trabalho, pode usar a Smart Lab para te dar respaldo para alguns conceitos da área de segurança do trabalho quando se tende ao acidente de trabalho, beleza? E aí depois a gente retorna falando mais alguns aspectos relacionados ao acidente de trabalho. Então vamos lá, amigos. Eu trouxe essa ferramenta, né, que grande parte do pessoal que trabalha com a área de segurança já tem o conhecimento, alguns não, mas o nosso objetivo aqui é mostrar como funciona a questão da ferramenta, tá? No como entender a dinâmica do acidente de trabalho no Brasil, tá certo? Então aqui tem, tá?
é o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Esse Smart Lab, né, ele, além de ter outras informações como trabalho infantil, trabalho decente, trabalho escravo, né, as notificações, diversidade no trabalho, ele tem a parte de segurança do trabalho, tá bom? Então, esse observatório é bem interessante para nós porque a gente pega, torna palpável, né, o que é o acidente de trabalho dentro do nosso âmbito de trabalho, né? Aí conforme ramo, tipo de empreendimento e assim por diante, tá? A gente vai desenvolvendo aqui e é bem interessante que a hora que você for levar isso para a sua gerência, para a sua diretoria, você entenda que essa é uma ferramenta do Estado, né? Ou seja, do governo, né? Então, tudo que está aqui é atualizado continuamente. A gente vai ver mais para frente aqui. Eu vou abrir aqui para você, segurança do trabalho. Aí a gente tem aqui, ó, frequência de CAT, né, deixa eu só diminuir isso aqui, frequência de CAT, frequência de afastamento do INSS, frequência de notificações do SINAM, né, aí prevalência das notificações da CAT, prevalência de afastamento do INSS, perfil dos casos, tudo que a gente precisa, né, de algum respaldo numérico na questão de acidente de trabalho a gente consegue aqui, né. Você pode colocar aqui a sua localidade, onde você vai ter da sua cidade, do seu estado, do ramo de atividade e assim por diante, tá bom? Eu vou entrar aqui nas frequências de notificações de CAT, só para a gente ter uma noção aqui de como funciona, tá bom? Então aqui, ó, aqui ele fala que em 2020, tá, que foi o último ano que eu computado, né, provavelmente aí até o mês 3, mês 4 aí a gente já vai ter 2021 computado também. Então a gente teve aqui mais de 446 mil acidentes no Brasil, notificados, tá, pessoal? Isso a gente está falando de acidentes que foram emitidos CATs e que esses acidentes teve que ter tomado alguma tratativa pelo empregador. A gente teve aqueles acidentes, lá, André, o pedreiro, ele acabou caindo da casa, sofreu um acidente, mas ele não tinha CLT, o empregador não emitiu CAT, isso não entra aqui, tá? Infelizmente, ainda no Brasil, a gente não tem esse dado de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque tudo vai depender da notificação, da informação chegar, né? Então a gente teve aqui 1.900 notificações de acidentes com óbito, né? No ano de 2020, tá? E aí a gente vai descendo aqui, ó, tá bom? Na ferramenta a gente tem aqui a distribuição geográfica por CAT. Então a gente tem em vermelho são os estados que mais ocasionaram acidentes, tá? Então são aí os 5 primeiros estados que mais ocasionaram acidentes. E aí conforme a coloração vai mudando, a gente tem aí o nível de acidentes, vamos dizer assim, a graduação em porcentagem. A gente vai ver mais um pouquinho mais para baixo aqui isso também, tá? Aqui tu pode selecionar qual que é o ramo que você quer, tá? E ele vai te dar o exemplo, ele vai te trazer aí os números, né? Eu vou trazer aqui o primeiro, abate de suíno, aves e outros pequenos animais, só para a gente ver aqui qual foi o índice de acidentes, ó. Então a gente teve alguns estados que apagam, né? Porque nesses estados não foi computado, não foi informado o CATS referente a questão aqui do abate de suínos, né, ou aves ou outro, algo nesse ramo, tá bom? Então a gente pode vir aqui para a distribuição dos acidentes. Aqui ele vai mostrar os estados por porcentagem, né? Então São Paulo foi o campeão em 2020, aí tendo aí totalidade de 35% dos acidentes que aconteceram no Brasil. Aí ele coloca aqui, ó, que 148.103 notificações, né, dentro de acidentes do trabalho no Brasil, tá ok? E a gente pode ir para todos os estados, eles trazem os números aí. Vou botar Santa Catarina, que é o estado que eu pertenço, né, que eu tenho residência, que hoje no estado de Santa Catarina, em 2020, nós tivemos 28.463 acidentes, tá? E assim por diante. Você pega lá, eu sou do Paraná, eu quero usar como referência lá os números do Paraná dos últimos anos. A gente vai ver mais para frente que vocês conseguem também computar quantos acidentes tiveram no seu estado, conforme o nível de anos, a quantidade de anos que você tem ali como referência, tá? Eu posso computar 2020, 2018. Esse observatório vem trazendo resultados desde 2002, tá? Até o ano presente, tá? Ou seja, a gente vem computando aí continuamente esses anos. Antes disso não existia o observatório, então aí a gente não tem números de referência, tá vendo? De 2002 a 2020, que foi o último ano computado. Então vamos lá. Aqui fala um pouquinho da série histórica dos acidentes, né? Então
de 2002 a 2020. A gente começou lá computando, nós tivemos um pico aqui em 2008, né, com 700 e, mais de 755 mil acidentes, e aí vem esses números sendo computados pelo observatório. Tá? Aqui entra na questão da CAT, né? Então a gente tem aqui os números de acidentes referente a óbito, né? Então cada ano vem tendo os seus números, né? Isso aqui, pessoal, o óbito ele é um pouquinho mais complicado, né, para o empregador, né? Não estou dizendo que todos façam isso, mas a questão de omissão, por quê? Porque quando há um óbito, né, se envolve aí uma diligência civil, né? Ou seja, a Polícia Civil vai ter que investigar esse acidente e dar as características dele, né? Se foi óbito, foi homicídio, se for um óbito por acidente, por homicídio, ou se teve responsabilidade civil ou criminal, tá? Então, os números de óbitos eles são mais exatos do que os de acidentes, porque envolve uma questão de investigação, né, e a perca maior, né, com certeza, beleza? Aqui nós temos as estimativas de subnotificações de acidente de trabalho, né, nas CATs. Então aqui eles calculam aí um percentual de 24,7, né, em 2018, foi a última vez que foi feito, tá? Então provavelmente aí nesse ano a gente vem trabalhando com 2019, 20 e 21 e quem sabe 2021, né? Eu acredito que aí a gente vai ter aqui as subnotificações a partir de 2020, tá? 2021 e 22 não tem essa análise ainda, tá bom? Então este aqui é uma ferramenta que nós da área de segurança do trabalho podemos utilizar, tá? Então eu posso escolher meu estado, posso escolher lá todo a frequência que eu quero, tudo que referente a isso. E uma outra informação legal, pessoal, que esse observatório traz, ele vem trazendo em tempo real toda a questão de acidentes e notificações, tá? Olha lá. Então ele é lá, acidente de trabalho com carteira assinada, né? Então ele vem notificando, tá? As notificações quando entram lá no site do INSS, né? Agora através dos portais, né? Que você pode comunicar por sistema. É o envio do documento da CAT, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui os dados, né? Que é acidente de trabalho. Tem também a parte de acidentes notificados, tá? Óbitos, dias perdidos, gastos com afastamento e notificação do Sistema Nacional de Agravos, tá? Então esses números são reais, no sentido de que as empresas vêm informando e esse observatório é atualizado em tempo real. Posso usar isso como ferramenta de treinamento? Eu uso, tá? Eu particularmente uso bastante isso aqui, esses números. Só para ter uma ideia, a gente está aumentando. Quanto maior o tempo aqui para uma notificação de acidente, menor é o número de acidentes. A gente começou lá em 2012, tá? Tava em média ali 41 segundos, 40 segundos. Ali em 2018 já estava em 44, 50, 40, desculpa, 44, 46 segundos. Em 2020, agora 2020, 2021, a gente já está a cada 50 segundos. Ou seja, quanto maior o tempo, espaçamento de um acidente para o outro, menor é a quantidade de acidentes que a gente está tendo. Aqui óbitos, né? Então esse aqui é o número feio do Brasil, né? Hoje nós ocupamos, só para você ter uma ideia, a quarta posição no ranking mundial de acidentes de trabalho. Então isso aqui, ó, isso aqui tem que ficar no mínimo 8 horas, 10 horas, 15 horas para a gente ter aí uma redução nesses números. E isso é uma questão de trabalho, tanto da parte de segurança do trabalho, quanto dos profissionais da área de segurança do trabalho, para ser mais exato, né? Quanto também dos empregadores, dos empregados, das pessoas que estão envolvidas no processo, para a gente diminuir, né, esses números de acidente de trabalho, aumentando esse tempo aqui entre um acidente e outro, tá bom? Dias perdidos são referentes àqueles afastamentos, né? Ou seja, conta superior a 15 dias. Então, isso aqui é a quantidade de dias, gastos, tá? E notificações de agravo, beleza? Então, aqui, ó, a gente também tem o perfil de casos, né? Então, o perfil de caso, vamos entrar aqui no perfil de casos da CAT, né? Vamos vir aqui embaixo aqui. Aqui ele vem por setores, tá? Então você pode pegar lá o maior ocasionador de acidente de trabalho, tá, pessoal? No ranking até 2020 é atividade de atendimento hospitalar. Mas você pode pegar outras situações, né, como agente físico, químico, biológico. Tu pode pegar aqui o tipo de lesão, tá? E a parte do corpo atingida. Vamos botar um exemplo lá, vou fazer uma campanha para a questão do acidente de trabalho com as mãos. Então eu posso vir aqui, ó, pegar aqui
Deixa eu só achar aqui, pessoal. Eu poderia pesquisar, mas é interessante a gente pegar. Vamos ver se eu consigo pegar aqui mais de uma... Aqui, eu vou conseguindo colocar aqui as partes do corpo que eu preciso para ter esse dado, né? Então, eu terminei. Aí eu posso vir aqui, claro, com mortes também. E aí a gente tem aqui os maiores causadores. Obras de geração e distribuição de energia para telecomunicações, né? Instalações elétricas, distribuição de energia e construção de edifício. Olha lá. Então nós temos dos acidentes envolvendo dedos, mãos, né? Já com mortes aqui, nós temos esses 5 ocasionadores aqui. Eu vou tirar mortes aqui para a gente ver se tem alguma mudança. Aí a gente volta para o hospital, né? Provavelmente perfuro cortantes. Aí, tá? Depois nós vamos para comércio varejista, 5%. Abate de suínos, né, 33 mil acidentes. Construção de edifícios e administração geral. E aí tem outros ramos de atividade que você pode ir indo e identificar. André, qual que é meu ramo? Eu sou da construção civil. Tá? Esse aqui é para o setor econômico. Sou da construção civil. Então eu posso vir aqui, só um pouquinho, setor econômico. Vou pegar aqui construção. Vou colocar aqui construção de edifício. Pra gente ver aqui. Então aqui, ó, as lesões que mais acontecem, tá, pessoal? São fraturas, só tirar aqui só um pouquinho. Cortes, laceração e ferida, contusão, lesão imediata, luxação, distensão ou torção e assim por diante, tá? Eu não vou ficar lendo para vocês para acabar, mas isso aqui a ferramenta está à disposição de vocês, é gratuito, tá? Eu sempre recomendo que quando você for usar qualquer dos dados daqui, referenciem, tá? Tanto é que no final deste vídeo, na descrição desse vídeo, a gente vai ter aqui o link para acesso dessa ferramenta, tá? E uma ferramenta que você pode tornar palpável, né, questões ali do acidente de trabalho dentro da tua empresa, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui mais para baixo a gente tem um grupo de agentes causadores, tá? Máquinas e equipamento, NR12, agentes químicos, né? Queda de mesmo nível, veículos de transporte, agentes biológicos, ferramentas, aí no motocicleta, altura, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, com mortes, você vai ver que vai ter uma mudança. Ó, veículos de transporte, máquinas e equipamentos, motocicleta, agentes biológicos, agentes químicos e altura. Tá? Só para você ter uma ideia, queda de altura, ó, no ano de 2020 a gente teve aí mais de 1.800 acidentes de trabalho envolvendo queda de altura. Choque elétrico, né? Que é uma NR que é bem específica e se a pessoa não se atentar, infelizmente acaba resultando em morte. Tá? Então a gente pode ter esses dados sempre à mão, tá bom? Agentes causadores, aí tem N fatores, tá, pessoal? Vai desde o maior causador de acidentes, motocicleta ou motonetas, tá? Isso para nenhum ramo de atuação. Se eu for aqui, vamos botar aqui, ó, bate de suínos, vamos ver o que mais ocasiona acidentes. Então vou colocar com mortes, né? Então facão, faca, facão ou ferramentas, né? Máquinas não informadas, que aí tem uma gama de máquinas, né? Caixa engraxadora de caixote, embalagem, recipientes e metal, incluindo liga ferrosa, não ferrosa e assim por diante, tá bom? Então olha só, interessante isso aqui, ó. A gente pode ter lá os números, qual que é o setor que eu trabalho e quais são as consequências desse acidente, qual parte do corpo e qual é o maior índice de acidentes naquela parte, né? Qual que é o maior fator, o agente causador, tá? Me fugiu a palavra aqui, mas a gente já vai. Aí aqui, ó, a gente também tem as ocupações, ó, tá? Essas ocupações também, elas são, também eu posso pegar lá por a gente. Eu vou pegar o primeiro aqui, tá, pessoal? Sempre eu vou pegar o primeiro como referência, não é? Tô dizendo que esse aqui são os maiores causadores, tá bom? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, para abate de reses, exceto suínos, né? Reses e abate suíno, as ocupações que mais sofrem acidente. Alimentador de linha produtiva, margarefe e abatedor. Isso aqui é referente a CBO, tá, pessoal? Então, são cargos baseados por CBO.
e assim por diante. Eu posso mudar aqui, vamos pegar aqui construção, ou vamos pegar indústria, né? Fabricação de aditivos de uso industrial, fabricação de gases industriais. Vamos pegar essa fabricação de gases industriais aqui para a gente ver. Ó, motorista de caminhão, rotas regionais. O que acontece na distribuição, maiores acidentes? Operador de produção química, petroquímicas afins, tá? E assim por diante. Então, cada ramo vai ter lá as ocupações também. Legal? Aí aqui tá as notificações de acidentes de adolescentes, de acidentes de trabalhadores adolescentes. Esses aqui são os jovens, né? Você pode vir aqui por setor também. Aqui nós temos temporalidade dos acidentes, então aqui eu posso dizer sábado, domingo, né, o feriado que mais ocasiona acidente, então eu posso vir aqui e selecionar conforme a data. Acidentes de trabalho por eixo, por idade e sexo, né? Então a gente tem aqui masculino na cor azul e feminino na cor verde, tá? Então eu posso pegar aqui, posso pegar uma frequência, tá? Então maiores causadores de acidente de 30 a 34 anos, tá? 18 a 24, e aí eu posso também utilizar referências, tá? Ó, masculino, feminino e assim por diante, ok? Então esse aqui é só para mostrar para vocês a ferramenta. A gente vai voltar agora para o nosso vídeo e continuar a introdução referente a questões de acidente de trabalho. Legal, entenderam a ferramenta, bem interessante, tá, pessoal? Então ela é uma ferramenta que ela vem se atualizando a cada registro de CAT no INSS, né, através aí do CAT Web ou de outras ferramentas. Hoje a gente tem ferramenta de comunicação através do e-social, né, o envio da CAT por e-social. Então, toda vez que a gente emite uma CAT, esse observatório ele é automaticamente atualizado, tá certo? Então os aspectos ficam ali e vocês têm uma ferramenta, tanto para explicar sobre acidente de trabalho, a questão de acidentes relacionados ao teu ramo de trabalho. Então tudo isso é para facilitar a vida de vocês. Show? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como tratar o acidente de trabalho na sua empresa, né? Qual que é o preceito e o mérito da área de segurança do trabalho, né? Ou seja, o que nós, profissionais da área de segurança do trabalho, devemos trabalhar continuamente, né? Para as questões relacionadas à prevenção. Ou seja, eu tenho que prevenir, né, o acidente de trabalho. Eu tenho que trabalhar para que ele não aconteça. Eu tenho que trabalhar desenvolvendo ações, desenvolvendo processos, procedimentos para que o acidente de trabalho não aconteça, certo? Então, para ele não acontecer, eu tenho que trabalhar com a prevenção, certo? Então, é o primeiro mérito. Não, eu vou sempre trabalhar corrigindo, eu vou sempre trabalhar fazendo lá a correção e, infelizmente, mitigando situações que já foram agentes causadores de acidente de trabalho. Não, o nosso objetivo maior é trabalhar com prevenção. Prevenção. Prevenir os conceitos, o conceito, para ser mais exato, né, o conceito de todo profissional da área de segurança do trabalho. Quando a prevenção falha, e infelizmente o acidente acontece, aí nós temos que trabalhar na correção. E trabalhar na correção nem sempre é fácil, tá? André, mas trabalhar na prevenção também não é fácil. Não é fácil. Eu estou dizendo para vocês que não é fácil. Aqui você não tem o resultado. O que é o resultado? É o acidente de trabalho. É a pessoa sofrer algum dano. Então, quando você trabalha com prevenção, você elimina alguns passos que, infelizmente, na correção você vai ter que segui-los, tá bom? Então, vamos lá. Tratar todo acidente de trabalho como grave. Toda e qualquer situação ele é grave. Por quê? O resultado foi mínimo, mas o acidente aconteceu. Então, eu tenho que tratar aquilo com a severidade que ela tem. Então, eu tenho que sempre fazer o quê? Vamos lá. Então, o cara sofreu um cortezinho na ponta do dedo. O cara sofreu um cortezinho na ponta do dedo? Isso é levíssimo. Mas o que levou ele a sofrer aquele corte na ponta do dedo? Qual foi o fator determinante, o caminho que ele percorreu para que ele sofresse aquele acidente? Aquele corte. O corte é somente o resultado, tá, pessoal? O resultado. Lembra lá da frase? O caminho é mais importante do que o resultado, né? O destino, no caso. O corte. Sofreu o corte. Mas por que ele sofreu o corte? Qual que era a ferramenta? Aí a gente volta. Qual que era a ferramenta que ele estava utilizando? Por que ele estava utilizando essa ferramenta? Qual que era o procedimento correto de trabalho? E ele estava seguindo esse procedimento correto? Lembrando que a gente não acha culpado. Tá? Nós da área de segurança nós não achamos culpado de nada, tá, pessoal? A gente acha as causas. E se infelizmente no decorrer da investigação, né, eu sempre brinco que nós profissionais da área de segurança,
nós se tornamos lembra lá do CSI? Nós se tornamos investigadores criminais, né? Ou seja, pessoas que vão focar para achar as causas daquela situação. Qual que foi a causa? O corte. Então eu vou fazer perguntas, né? As perguntas poderosas, as perguntas que vão me abrir a mente para que eu consiga achar as causas daquilo e trabalhar nas causas. Eu não posso ficar trabalhando em coisas superficiais. Ah, não, foi a faca, mas por que a faca cortou a mão dele? Porque ele estava sem luva. Por que ele estava sem luva? Ah, mas porque a empresa não fornece uma luva ou ele não estava utilizando a luva correta. Ou aquela luva que ele estava utilizando não serve para aquela finalidade que ele estava trabalhando. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração. E aí quando eu fazer esse aspecto, seguir esse processo, vocês vão ver que as investigações vão ser mais limpas. Limpas no sentido de que eu cheguei à causa raiz mesmo. Eu cheguei o fator determinante para aquele acidente. E se eu cheguei ao fator determinante, eu tenho que trabalhar, eu tenho que amadurecer todas as medidas de segurança para que esse fator determinante para o acidente de trabalho não exista mais. E aí as ocorrências e as recorrências referentes àquela situação deixem de existir, tá bom? Então esse é o objetivo da investigação. Então, falando um pouquinho ali, né, do princípio do como tratar o acidente de trabalho da tua empresa, tem empresa que trata de PG1, PG2, PG3, PG4, tem empresa que trata de baixo, médio e alto, outros conceitos relacionados à identificação da severidade daquele acidente, tá certo? Eu, no subentender, tá, pessoal, isso aí a gente está falando de muito acidente, tá? Infelizmente, no decorrer dessa minha trajetória, eu já peguei alguns acidentes de trabalho mais graves, outros menos graves. Eu ergo a mão para o céu todo santo dia, porque graças a Deus, em todo o meu período de profissão, em todo esse período que eu venho trabalhando com segurança do trabalho, eu nunca precisei ir até uma casa, nunca precisei ir até um time de pessoas e falar, olha, infelizmente o amigo de vocês não vai voltar mais, ou teu pai, ou tua mãe. Eu não tive esse desprazer e trabalho todo santo dia, né? Para que isso não aconteça com as pessoas que estão sob o meu guarda-chuva, sob o meu olhar técnico relacionado à área de segurança do trabalho. Por isso que é muito comum vocês escutarem profissionais da área de segurança do trabalho, eles são muito chatos, ou eles são muito severos, eles são irredutíveis. Por quê? Porque nós sabemos da responsabilidade que é ter vida sobre nossas mãos, né? Ou seja, aquelas pessoas dependem de uma certa forma que nós façamos o nosso trabalho para que elas não sofram um acidente. E isso, quem vai medir? Somos nós? São os números. Então, se eu continuo tendo um acidente de trabalho dentro da minha empresa, significa que tudo que a gente está falando, colocando as investigações de acidente, não estão sendo, me fugiu o termo agora, não estão sendo verdadeiros, né? Ou seja, não estão sendo condizentes para tratar aquela situação. Então, eu tenho que fazer os planos de ações baseados em algo efetivo. A efetividade dessa ação é que vai garantir que não aconteça acidentes novamente, tá certo? Me fiz entender ali? Então, como tratar os acidentes de trabalho na sua empresa, né? Tratem ele todos eles como se fossem graves. Ah, foi somente um incidente. Mas qual que é o resultado mais grave desse incidente? Ah, André, poderia ser uma morte. E por que e como que a gente deve tratar para não chegar ao resultado da morte? Então eu tenho que sempre tratar eles com a severidade e com a visão de que esse acidente agora não me trouxe algo mais grave, mas se eu não tratá-lo novamente, se eu não tratar ele a partir de agora, ele pode resultar em um acidente mais grave. Então esse é o objetivo, tá certo? Então primeiro tratem todos eles com a visão de que são graves, são acidentes que podem trazer consequências gravíssimas, tanto para o empregado quanto para a empresa, quando a gente fala do âmbito legal, tá certo? O segundo, tenha uma equipe técnica com visão voltada para a prevenção, certo? Lembra lá que eu falei para vocês? Nós trabalhamos com prevenção. Correção não é o objetivo da área de segurança do trabalho. Corrigir não é e nunca deve ser o objetivo de um corpo técnico voltado para a área de segurança do trabalho. Então nós temos que sempre trabalhar com a prevenção. Mas aconteceu o acidente, esse corpo técnico vai ter que voltar a visão deles para a prevenção. Por quê? Porque a prevenção que vai garantir que não aconteça novamente o acidente. E como que eu faço isso? Eu sei as causas, eu sei quais são os fatores determinantes, eu vou implantar ações relacionadas à mitigação dessas causas e desses fatores determinantes para o acidente de trabalho. Então eu vou voltar para a prevenção, tá certo? E vou sempre policiar as minhas ações. É muito comum, tá, pessoal? É muito comum. Nós da área de segurança do trabalho, nós somos, às vezes, sobrecarregados de ações e de atividades
que infelizmente nos deixam um pouco limitado a questão de tempo ou limitado para buscar lá sempre, voltar a buscar sempre as nossas ações que estão em aberto. Então a gente tem que ter sempre uma cultura de ficar visitando essas ações e vendo a efetividade dela. Não está sendo eficiente, não está tendo efetividade, vamos rever, reformular, né? Não estou dizendo que a gente cria gessos, tá, pessoal? Não é o objetivo de nenhum profissional da área de segurança criar gesso ou engessar qualquer que seja o processo. É trazer ali para dentro da rotina de vocês algo que seja relacionado ao trabalho e com efetividade e com segurança, tá? Então, às vezes fazer segurança é um pouquinho mais demorado, às vezes fazer com segurança é um pouquinho mais burocrático, com certeza, tá? Então, mas é algo essencial. Então, o empregado, o gestor daquele setor, todos eles têm que estar engajados na ação relacionada àquela mitigação do acidente de trabalho. Lembra lá, né? O nosso objetivo é que o acidente não aconteça novamente. Então, se o acidente não acontece novamente, o que a gente está sendo? Eficiente. Beleza? Show de bola? Então, eu tenho que ir lá tratar, né? Todos com a mesma severidade, trabalhar na prevenção, tá? Policiar as minhas ações, né? As ações que eu criei aqui na trabalhar na prevenção, policiar essas ações e enganjar as pessoas nos aspectos relacionados à área de segurança do trabalho. O que é enganjar? É mostrar para todos da parte operacional ou gestão, o que seja, que eles são importantes para que esse acidente não se repita, que eles são importantes para que aquelas ações que foram determinadas ali aconteçam, que em grande maioria não somos nós da área de segurança que fazemos as ações. É a pessoa, é o time ali que está fazendo a parte operacional, é uma gestão. Então, esse é o nosso objetivo. Legal? Então, este sempre vai ser o aspecto. Então, eu vou tratar de uma forma diferente, André. Procedimento, pessoal, tem N tipos de procedimento. Metodologias de investigação de acidente, tem N metodologias de investigação de acidente. Eu não vou entrar agora aqui com vocês com método de investigação de acidente. Eu vou entrar aqui com vocês um conceito geral de acidentes e a gente volta a falar isso mais para frente em um outro vídeo, beleza? Show de bola, pessoal! Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostaria de convidar cada um de vocês que nos siga nas redes sociais, tá? Tanto no Instagram, no Facebook, LinkedIn, aqui próprio no YouTube, né? Se inscreva, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com um colega de profissão. Espero que agreguem a vida de vocês, de coração mesmo. Muito obrigado por ter assistido até o final desse vídeo. E gostaria de agradecer de coração. Nos siga nas redes sociais. Tem dúvidas, tem alguma sugestão de vídeo, de algum tema relacionado à segurança, deixe descrito aqui embaixo e a gente vai programar em um vídeo específico para o tema que vocês gostariam de que seja falado, né? E lembre-se, os vídeos desse canal é para tornar a vida do técnico, do engenheiro, do profissional da segurança, quem quer que seja, né, daquele colega que está entrando no ramo de atividade que a segurança trabalha agora, que ele já tem um certo norte de como funciona a nossa área, tá? Então, muito obrigado mesmo, espero que tenha sido proveitoso e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!